Olá, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsinha aqui, nesse estilo que está sendo bastante utilizado, que alguns chamam de boho chique, outros chamam de hip chique, enfim, com essas franjinhas e bastante colorida. Vamos aprender? Então vamos lá. Para fazer essa bolsa, você vai precisar de 3 cores de fios. Eu usei fio barroco nas cores rosa quartzo, creme e abóbora, tá? Na cor laranja. Uma agulha de crochê, que eu usei aqui a 4,5, tesoura, agulha de tapeceiro e tecido para forro. Então vamos lá começar? Para começar o nosso quadradinho, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai dar aqui a nossa... prender a linha na agulha, né? Nossa laçadinha aqui. Aí eu deixo bem preso para depois não soltar. Aí eu vou fazer 4 correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo. Opa! Saiu aqui. 3 correntes para subir. E mais uma de intervalo. Aí nós vamos fazer 7 pontos altos intercalados com uma correntinha. Então, ó, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, outra corrente. E nós vamos trabalhar assim até termos um total de 8, contando com as 3 correntes que fizemos para subir. Então, aqui eu tenho 3, eu tenho que fazer mais 5. Então, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, aqui eu tenho um total de 8, fiz mais uma corrente e fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente, feita no início da carreira. Aí eu vou caminhar aqui até o nosso intervalo de uma corrente, para poder depois esconder o fio, e vou cortar, porque a gente já vai trocar de cor. Agora eu vou pegar a segunda cor, que no meu caso aqui é o rosa, e vou prender essa cor aqui no primeiro intervalinho de uma corrente, ó. Peguei a linha, uma corrente, um ponto baixo. Aí eu puxo aqui, tá bem preso. Aí eu vou fazer 3 correntes, vou pular esse ponto alto e vou prender no próximo intervalinho, fazendo assim até o final da carreira. 3 correntes em cima do ponto alto e ponto baixo em cada um dos 8 intervalos de uma correntinha até o final da carreira. Então, terminei aqui a carreira. Eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito, ok? E agora, eu de novo caminho um ponto baixo, ponto baixíssimo até o próximo intervalo, que é esse. Nós vamos fazer 3 correntes para subir, e em cada intervalo de 3 correntes da carreira anterior, eu vou fazer 4 pontos altos, e em cima do ponto baixo uma correntinha. Então vamos lá. Aqui, para aproveitar, a gente já pode pegar esses fios que ficaram aqui atrás, ó, e esconder com os 4 pontos altos aqui em cima para dar um melhor acabamento. Então, ó, eu fiz 3 correntes que valem como primeiro ponto alto e mais 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente em cima do ponto baixo e no próximo intervalo de 3 correntes, novamente 4 pontos altos. E vou trabalhar assim até o final da carreira, tá? Sempre fazendo 4 pontos altos em cima das correntinhas e uma correntinha em cima do ponto baixo. Então, dei toda a volta aqui, terminamos as últimas 4, fiz uma corrente, eu fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente
que fizemos para subir, tá? Aí, para que eu consiga esconder esse fio, eu vou caminhar para o próximo intervalo de uma corrente. Aqui. Corto o fio. E puxa, tá? Esse aqui a gente vai esconder. Para terminar o nosso quadradinho, nós vamos utilizar o fio bege. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: eu acho mais fácil fazer os 4 miolos e aí depois a gente faz de uma vez só a última carreira do quadradinho, porque já vai unindo os motivos. Então, eu fiz 2 com miolinho laranja e digamos, a flor rosa, e 2 com miolinho rosa e a flor laranja. E agora nós vamos começar a fazer os quadrados, transformar esses círculos em quadrados. Bom, eu vou pegar aqui um intervalo antes do que a gente terminou, vou fazer uma corrente e prender com ponto baixíssimo, perdão, com ponto baixo, o fio creme. Aí eu faço 3 correntes e vou para o primeiro cantinho, que é o seguinte: um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, 3 correntes, e aí eu vou repetir esses dois aqui, ó, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. Então, nós vamos fazer assim, no cantinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aí, nas laterais dos quadrados, 3 correntes e um ponto baixo, ó. 3, ponto baixo, 3, e aí o próximo cantinho, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, 3 correntes, ponto alto, uma corrente, ponto alto, e aí eu vou repetir 3 correntes, segura com ponto baixo, e aí vocês vão repetir até o final da carreira. Então, terminei o último cantinho, 3 correntes e fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Corto o fio e puxo. Está feito o nosso quadradinho. A partir do segundo quadradinho, nós vamos já começar a união dos motivos, tá? O que eu vou fazer é intercalar. Então, a minha frente da bolsa, minha frente oposta da bolsa vai ficar assim. Eu vou intercalar as cores. Então, eu vou pegar o segundo quadradinho e vou já colocar o fio bege da mesma maneira, ó. Uma corrente, um ponto baixo. Aí, vou caminhar para a primeira lateral. Eu vou fazer o primeiro ponto, normalmente, uma corrente, o segundo ponto. Aí, dessas 3 correntinhas da nosso cantinho, eu vou fazer uma, a segunda eu já vou verso com verso, vou pegar aqui o outro quadradinho, outra correntinha, grudei, a terceira, aí eu volto, um ponto baixo. Essa correntinha que eu teria que fazer aqui entre os pontos altos, eu já vou pegando de novo o outro quadradinho, então uma correntinha, um ponto alto. Dessa forma eu já começo a união dos quadrados, estão vendo? Aí eu vou fazer o seguinte, nas 3 correntinhas eu vou fazer uma, a segunda eu já pego aqui no intervalo de 3 correntinhas do outro quadradinho, 3, ponto baixo, uma, pego aqui no intervalo 2, mais uma, 3,
e vou pro próximo cantinho, ó. Faço um ponto alto, a minha correntinha eu já pego aqui, ó, grudando com o outro quadradinho, próximo ponto alto, uma corrente, duas, peguei no intervalo, 3. Aí vou fazer novamente um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, dando início ao próximo lado do quadrado, tá? Aí eu vou trabalhar normalmente, ó. Porque eu já uni o lado que eu precisava unir, que é esse aqui. Então, eu vou dar a volta como eu fiz aqui, tá? Para terminar o quadrado. Então, fizemos a união dos dois primeiros, vamos para o próximo quadradinho. Novamente, eu vou unir o fio, normalmente, ponto baixo, 3 correntes e vamos para o primeiro cantinho. Aí eu faço aqui um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Agora, nas 3 correntinhas, a gente vai começar a unir. Esse aqui é o rosa, ele vai ao lado do laranja. Fiz uma correntinha aqui, pego o próximo quadradinho para a segunda, faço terceira e volto. Um ponto alto. Essa correntinha também é próxima, eu já pego aqui para ficar bem unidos os dois quadrados e outro ponto alto, volto aqui. Uma corrente, pego a segunda no intervalo, mais uma corrente, opa, ponto baixo, uma corrente, pego aqui o quadrado, mais uma corrente, vamos para o próximo cantinho. Um ponto alto, a corrente é feita também a união nessa corrente, outro ponto alto, uma corrente, a segunda é feita em união também, a terceira eu volto, ponto alto, uma corrente, ponto alto, e aí eu já uni o que eu precisava, vou terminar normalmente o meu quadrado. Então, uni aqui, mais um quadrado. Agora, vamos para o último. Esse último, eu não vou unir só um lado, eu vou unir dois, né? Um aqui e outro aqui, mas exatamente da mesma forma como eu ensinei. Se você tiver dificuldade para ir unindo conforme você vai trabalhando, você pode também fazer separados os quadrados e depois costurar com agulha de tapeceiro, tá? Não tem nenhum problema, eu só fiz assim dessa vez porque da última vez que a gente fez uma bolsa com quadradinho, aquela Larger Than Life Bag, que eu vou deixar o link aqui, eu fiz com a agulha de tapeceiro, então quis mostrar uma outra maneira, mas fica a critério de vocês, tá? Então eu vou unir o último e já volto aqui. Então, terminei aqui a união dos 4. Eu não vou cortar o fio, porque agora a gente vai fazer a carreira de pontos baixos em volta da peça toda. Então, como é que eu vou fazer? Eu terminei aqui a carreira anterior com ponto baixíssimo, faço uma corrente e aí eu vou fazer um ponto baixo em cada uma das correntinhas da carreira anterior e em cada um dos pontos. Então, no intervalo de 3 correntinhas, eu vou ter 3 pontos baixos. Onde eu tenho ponto alto, um ponto baixo, correntinha, um ponto baixo, tá? Nós vamos trabalhar dessa maneira por toda a volta. As únicas alterações que nós vamos ter são as seguintes. Aqui no meio, nós vamos ter 2 correntes. Lembra aquele intervalo de 3 que a gente uniu? Vou ter 2, eu vou ter uma aqui na união, mais 2 aqui. E depois continuar ponto sobre ponto. E nos cantinhos, eu tô chegando aqui em um dos cantinhos, onde nós temos 3 correntes, nós vamos fazer 4 pontos baixos, tá? De resto, é só um em cada um. Então, terminamos, dei toda a volta, fechei com ponto baixíssimo, terminamos um lado. Nós vamos fazer 2 desses para depois unir.
Aqui, como vocês podem ver, tá um pouco desmilinguido, né? Essas frentes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou umedecer um pouquinho e vou passar ferro antes de fazer a união das duas partes da bolsa, tá? Eu vou fazer conforme eu fiz no vídeo da Legend Life Bag, que eu já deixei o link aqui, vou deixar nas informações também. É daquele jeitinho, eu ponho uma toalha embaixo, umedeço a peça, ponho um pano de prata ou um lençol em cima e passo a ferro, ok? Então, eu já passei, melhorou bem, né? Ele fica mais certinho pra gente fazer a união. Agora, com o fio rosa ou laranja, o que for da sua preferência, nós vamos pegar aqui no segundo ponto, eu vou pegar só a alça de trás pra ficar... Eu prefiro esse aspecto do crochê, mas se você quiser pegar as duas, pode pegar. Vamos fazer um ponto baixo. Aí, o que nós vamos fazer? Um ponto baixo, uma corrente, pula um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa maneira por 3 lados do quadrado. Quando chegar nesse aqui, que eu elegi como lado de cima, é ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Essas 3 aqui é intercalando um ponto baixo e uma correntinha. Esse aqui é só pontos baixos. Quando chegar no cantinho, ao invés de você faz um ponto baixo, né? Uma corrente. Ao invés de você pular, você faz um ponto seguinte, só para ficar aqui nesse cantinho. Depois trabalha normalmente pulando, ó, uma corrente, pula um ponto baixo. Então, terminei aqui, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Aí, ao invés de eu cortar a linha, eu já vou fazer o outro lado aqui, ó, como se fosse uma continuação. Só que aqui eu vou começar, então, pela parte de cima, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Depois que eu terminar este lado, eu vou mostrar para vocês como unir os outros 3 enquanto a gente tá fazendo, tá? Então, vamos só por enquanto fazer esse lado de cima de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei a carreira aqui de cima e fiz o ponto baixo sobre cada um dos 2 primeiros do cantinho que correspondem a esse lado. Agora, vamos começar essa lateral aqui. Eu faço um ponto, eu vou trabalhar da mesma forma, viu? Um ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, só que na corrente nós vamos fazer a união. Então, eu faço um ponto baixo, a corrente que eu teria que fazer aqui, eu vou fazer já pegando a corrente da outra lateral, ó. Eu vou unindo, fiz uma corrente, outro ponto baixo, a corrente eu já pego aqui no próximo intervalinho. Faço a corrente e pulo. Ah, esse aqui eu não pulei, desculpa, vamos voltar, ó. Eu fiz um ponto baixo no primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer a corrente pegando aqui no primeiro intervalo. Uma corrente, pulo um ponto baixo. Tem sempre que lembrar de pular o ponto. A próxima corrente a gente já faz unindo também, pulo um ponto, outro ponto baixo, corrente, eu já pego aqui do outro lado, pulo um ponto, outro ponto baixo. E a união vai ficando desta maneira, tá? Isso a gente vai fazer, isso a gente vai fazer por todo o trabalho. Para unir esses 3 lados, vai ficar só a parte de cima, sem unir. Então, terminei aqui a carreira, eu fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Corto o fio e arremato aqui. Depois eu escondo isso com a agulha de tapeceiro. Então, o corpo da bolsa tá pronto, ó. Vai ficar desse jeitinho. Agora, nós vamos cortar as franjas para colocar na parte de baixo da bolsa. Nós vamos cortar, vocês vão cortar o tamanho que vocês
preferirem. Agora só lembra de cortar o dobro do tamanho que vocês querem, porque daí vocês dobram aqui e já fica a franjinha feita, tá? Eu costumo pegar uma capa de DVD como tamanho padrão para cortar. Bom, então cortei os fios e agora eu peguei 2 fios de cada cor para fazer as franjas. Eu coloquei no canto, pulei 2 intervalos de uma corrente, pus outro, pulei 2, pus outro e assim por diante. Agora eu vou pular 2, vou colocar um aqui, depois eu no canto. O que que eu faço? Eu dobro no meio, né? Puxo todos os fios pro lado de lá. Aqui, ó. Puxa todos aqui. Passo por dentro e puxo. E fica assim. Aqui, como eu falei pra vocês, eu medi numa caixa de DVD. Ficou muito comprido, mas não tem problema. O que que eu faço? Agora eu dou uma penteada aqui e acerto com a tesoura na altura que eu quero. Então, já cortei aqui as franjas, agora vamos fazer a alça. Para fazer a alça, nós vamos pegar aqui esse ponto bem no meio do corpo da bolsa e vamos passar 2 fios de cada cor. Eu cortei os fios com 1,5 metro, porque eu vou fazer daquelas bolsas transpassadas. Aí você corta do tamanho que você preferir. Então aqui, vamos passar aqui e eu vou dar um nó. Nessa ponta ele vai ficar como mais uma franjinha, que vai dar o estilo da nossa bolsinha aqui, ó. Dá um nó, segura aqui e aqui com uma tesoura a gente acerta as pontinhas para ficar bem bonitinho o nosso penduricário. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, dividir esses 6 fios em 3 e vou trançar, fazer uma trança comum, tá? E aí vai ser a alça da nossa bolsinha. Então, terminei de trançar, coloquei aqui e fiz outro pingente. Então a bolsa ficou assim. Com 1,5 metro de fio eu consigo uma trança de 1 metro, tá? Só para vocês saberem a proporção, para vocês cortarem do tamanho que quiserem. Então essa é a nossa bolsa hip chic, boho chic ou como vocês quiserem chamar. Se você gostou, por favor, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais novidades. Ah, sim, se você quiser pode fazer o forro, né? É que aqui eu não fiz, vou deixar, que eu vou dar para minha sobrinha, eu vou deixar no crochê. Mas se você for usar com um pouco mais de peso ou chaves que podem passar por esses buraquinhos, é só colocar um forro com algodão cru, ok? Um grande abraço e até a próxima!